deixar. No sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar? No sangue há poder, sim há poder. Confia em Cristo para te curar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar? No sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração? No sangue há poder, sim há poder. Mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres ver Cristo a mensagem levar? No sangue há poder, sim há poder. Queres os anjos na glória cantar? Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Paz do Senhor, irmãos. É uma alegria estarmos mais uma vez junto com vocês para participarmos desta lição da Escola Bíblica Dominical. Este domingo, 17 de maio de 2020, chegamos à nossa lição de número 7, que fala sobre a confiança em tempos de aflições, ou a confiança em tempo de aflição. Estamos nesse trimestre estudando os Salmos de número 56, todos os Salmos, e hoje estaremos estudando o Salmo de número 56, que fala sobre a aflição de Davi. Então nós vamos, no decorrer desta pequena palavra que nós estaremos passando, esta reflexão que nós estaremos fazendo aqui, nós estaremos falando em 3 pontos, ou 3 objetivos que esta lição nos propôs. Apresentar o contexto histórico do Salmo 56, observar aspectos da oração que Davi apresentou a Deus e ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. Salmos de número 56, se você quiser dar uma estudadazinha nele, ele é bastante pequeno, são 13 versículos apenas,
você pode dar uma lidinha nele em casa. Nós fizemos um comentário dentro desta lição, dizendo o seguinte: nestes salmos, Davi expressa a situação complicada em que estava vivendo. Cercado por inimigos, sofria ferozes ataques contra a sua vida. Isto o levou a buscar a Deus em um diálogo profundo, em que ele expressa a sua esperança, a sua súplica e seus medos. Estes salmos, ele seu contexto histórico, foi de quando Davi estava sendo perseguido por Saul. Davi havia matado o gigante Golias, e isto o fez conhecido em todo Israel. Após Davi matar o gigante, após Davi vencer Golias, o seu nome foi propagado em Israel pelo livramento que ele havia dado todo Israel com a derrota dos filisteus, Davi matando Golias, o seu principal guerreiro. E isto trouxe algumas perturbações e aflições na vida de Davi. Por quê? Porque a Bíblia relata que todas as mulheres das cidades de Israel, elas vieram ao encontro do rei, que estava voltando da guerra com Davi e a vitória, e as mulheres começaram a cantar. Saul, que era o rei, matou seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. E quando eles começaram a enaltecer Davi, ovacionar Davi por causa disso, isso causou ciúme em Saul, de maneira que Saul passou a ver Davi como uma ameaça. Ele passou a ver Davi como uma ameaça ao seu trono, ao seu poder. E quando uma pessoa ela está presa, ela está apegada ao seu cargo, normalmente essas pessoas que se apegam muito, começam a defender o seu cargo com unhas e dentes, são pessoas que eles não têm confiança no que está fazendo. Eles não têm garantia própria, eles não têm competência própria por aquilo que eles estão fazendo. Por isso, eles começam a defender o seu cargo, querendo não ter um conflito com as pessoas, porque conflito é comum acontecer. Conflito de ideias, conflito de gosto, enfim, é comum acontecer conflitos. Mas essas pessoas realmente elas passam para um confronto. E o confronto é algo totalmente diferente. O confronto é quando você quer subjugar a outra pessoa, quando você quer sobrepor sobre essa outra pessoa. Aí é um confronto. Isso leva à ruína, isso leva à morte, isso leva à desgraça. E foi o que aconteceu com Saul. Ele passou a ver o seu reino ameaçado agora, porque o povo, todos estavam felizes com Davi e elogiando Davi, ovacionando Davi, porque Davi havia matado o gigante Golias. E isso trouxe para Davi uma grande tormenta, porque daí Saul passou a ver Davi como inimigo. E ele sendo rei, Davi ainda um jovem, ele procurou matar Davi por diversas vezes. E obrigou Davi a fugir. Davi para escapar, teve que fugir por diversos lugares, enfrentando inimigos. Muitas das vezes ele fugiu para o meio dos inimigos do povo de Deus, chegou ao ponto até de esconder-se na terra de Gade, que era a terra de Golias, a terra daquele gigante que ele havia matado. E nessa terra houve até uma coisa muito interessante, se você quiser conferir, você lê em 1 Samuel capítulo 21, a partir do versículo 10, mais ou menos assim, começa a falar sobre essa história, quando ele foi para a terra de Gades, e lá nessa terra, os servos do rei reconheceram ele. E é esse cara que matou o gigante, esse cara que matou Golias. E eles pegaram Davi e levaram Davi até a presença do rei. E quando chegaram na presença do rei,
Davi, sabendo que ele estava correndo risco de vida, ele fugindo de Saul para não ser morto, foi se esconder na terra dos inimigos, lá eles reconheceram ele, levaram ele ao rei. Agora com certeza ele seria vingado, porque ele matou o principal guerreiro dele. E o que Davi fez para escapar? Ele chegou, quando eles foram apresentar ele ao rei, ele começou a se fingir de louco, começou a deixar a saliva escorrer pela barba e agarrava com os portais, agarrava com esse fingir de louco. E o rei o teve como louco e disse: não tem louco suficiente que não precisa me trazer mais esse. Mandou Davi embora e assim ele escapou a sua vida. Então, nessa situação, foi que Davi ele compõe esse salmo. A situação dele estava mesmo muito difícil. A situação dele estava mesmo em grande aflição, porque ele poderia ser morto a qualquer momento. Ele não tinha paz, ele não tinha sossego. Em cada lugar que ele parava, o medo estava cercando ele, porque ele poderia ser pego e ser morto a qualquer momento. Mas aí, Davi faz esta oração que nós vemos nos Salmos 56. Davi ele apresenta diante de Deus a circunstância em oração. E esta oração que Davi faz diante de Deus nos traz algumas lições. E dentro dessas lições, que nós já falamos agora do histórico destes salmos, quando foi escrito, dentro dessa lição da oração dele agora, a gente vai aprender algumas coisas. Primeiro ponto que Davi ele faz na oração é um pedido de misericórdia. A misericórdia do Senhor, ela é a causa de nós não sermos consumidos. Salmo 56, versículo 1, ele começa dizendo o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo o dia. A misericórdia do Senhor, ela é que nos cerca. A misericórdia do Senhor é um favor, ou melhor, é algo que nós merecíamos sofrer, mas a misericórdia de Deus não permite que sofremos. Ela nos guarda, ela nos livra para que nós não soframos aquilo que nós merecíamos sofrer. Voltando para o caso de Davi. Quando ele pede misericórdia, ele está pedindo a Deus que o ajude, a Deus que o livre. Muitas das vezes nós não alcançamos o favor de Deus, ou não alcançamos a misericórdia de Deus, porque nós nos achamos autossuficientes. Nós achamos com aquele problema, com aquela situação, a gente consegue dar um jeitinho, principalmente nós brasileiros, aquele jeitinho brasileiro. E nós, muitas vezes, esquecemos que seria muito mais fácil se nós lutarmos, sim, mas com a misericórdia de Deus. For necessário fugir? Fugir, sim, como Davi fugiu, mas protegido pela misericórdia de Deus. Davi já havia enfrentado o leão, o urso, já havia enfrentado o gigante, mas a perseguição de Saul era persistente e voraz. Saul ele havia, lá no 1 Samuel, no capítulo 24, versículo 2, aí fala que Saul, ele, numa das investidas que ele foi contra Davi, quando ele soube que Davi estava em determinado lugar, ele foi com 3.000 soldados para pegar um homem, para matar um homem apenas. Ele foi com 3.000 soldados. Então a gente vê a fúria que ele estava contra Davi e a perseguição que Davi estava sofrendo. Então Davi, ele pede a Deus a misericórdia. A misericórdia é uma das mais marcantes características de Deus, presente na Bíblia. Junto ao trono da graça, nós alcançamos misericórdia. Uma das coisas que todo cristão, todo servo de Jesus, ele tem a garantia na palavra de Deus, é que a misericórdia de Deus o alcança. É que a misericórdia de Deus o protege para que ele não seja consumido. Nós fazemos um paralelo entre a graça e a misericórdia. A graça é um favor imerecido. Na graça, nós recebemos aquilo que nós não merecemos. E na misericórdia,
nós não recebemos o que merecíamos. A misericórdia é quando Deus não nos permite receber o que nós merecíamos. Como pecadores, Deus não tinha que defender-nos de nenhuma perseguição. Como pecador, Deus não deveria se preocupar conosco, mas a misericórdia de Deus nos traz essa proteção, esse cuidado de Deus para conosco. E isso que Davi pediu. Muitas das vezes, ao invés de nós pedirmos isso ou aquilo, deveríamos estar pedindo a Deus misericórdia. Outro ponto interessante que nos chama a atenção na oração de Davi é quando Davi pede para que faça, ou melhor, leva em conta a minha peregrinação. No versículo 8 do Salmo 56, ele diz o seguinte: tu contaste as minhas vagueações, põe as lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Davi, ele fala sobre a sua peregrinação, para que Deus levasse, ou para que Deus estivesse observando toda a sua peregrinação. Um pedido de socorro. Davi havia corrido por caminhos difíceis para escapar da morte. A expressão, contaste, põe no teu odre, estão no teu livro, mostra a confiança que Davi estava, que Deus não estava não só tendo ciência do que ele estava passando. Deus não estava só vendo o que ele estava passando, mas que Deus estava atento ao sofrimento dele e a sua atenção era favorável a ele. Quando Davi ele expressa essas palavras, como tu contaste o tempo da minha peregrinação, tu contaste as minhas, algumas versões vai dizer vagueações, mas vagueações são sinônimo de peregrinações. Então, olha, é andar vagueando, andar de um lugar para o outro. Era a peregrinação de Davi. Então, observe, tu contaste as minhas peregrinações. Isto é, Deus estava contando, peregrinou daqui para lá, peregrinou de lá para cá, foi para lá. Deus estava contando. Isso significa todos os nossos passos, todos os nossos caminhos, por onde nós passamos, por onde nós vamos e voltamos, Deus ele está atento, ele está contando. E ele diz o seguinte, voltando, deixa eu achar aqui, põe as minhas lágrimas nos teus odres. Isto é, Deus está colhendo. Uma confiança que Davi estava expressando. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Qual é o sentido de colocar as lágrimas no odre? Lá no livro de Apocalipse, fala sobre isto, que diante os anjos estão com os odres, que são as orações, as lágrimas derramadas em súplicas pelos cristãos, elas estão colhidas no odre. Sabe o que isso me faz pensar? A tua oração, a minha oração, a oração feita por um servo de Deus, com sinceridade, ela tem resposta. Pode que ela não chegue hoje, mas no momento certo, no momento adequado, essa resposta virá. Pedro disse assim, ainda que muito tempo tardio, mas Deus não está, ele é longânimo. Muitas das vezes o que nós precisamos, as nossas tribulações, os nossos lamentos, os nossos sofrimentos, Deus ainda não deu um basta, Deus ainda não botou um ponto final, porque ainda precisamos nos amadurecer um pouquinho mais. Davi, todas as peregrinações que ele passou, toda a situação que ele passou, Deus levou tempo para ele assumir aquilo que Deus tinha prometido, aquilo que Deus tinha enviado Samuel lá na casa dele, para ungir ele como rei, para ungir ele como líder do povo. Demorou anos e anos, ele passou por um processo muito grande de sofrimento até ele tomar posse. Mas quando ele tomou posse, ele não tinha nenhuma dificuldade de sair do trono e se vestir de servo e estar no meio do povo. Ele não tinha nenhuma dificuldade de ouvir tanto o maioral quanto ouvir também o plebeu. Ele não tinha nenhuma dificuldade. Por quê? Porque todo o sofrimento que Davi passou, isso moldou a vida dele. Quem nunca passou fome, não entende o que é passar fome. Quem nunca sofreu frio,
não entende o valor que tem o cobertor. Quem nunca passou necessidade não sabe o que é doar, não sabe qual é o valor de receber a doação de uma bolsa de compra. Por isso, Deus muitas vezes permite que passamos por muitas dificuldades, para quando nós formos abençoados, para quando nós chegarmos na posição, a gente ter uma facilidade de entender o sofrimento dos outros. É muito mais fácil. Muito mais fácil. Quando a pessoa sofreu, ela sentia dor, saber como dói. Porque quando a gente só ouve falar, a gente só faz ideia. Davi, ele passou por todas as peregrinações. E ele diz que Deus estava colhendo. Estava no odre de Deus. Todas as variações e sofrimento dele estavam escrito no livro. A história, Deus estava registrando. Muitas pessoas poderiam não dar valor e até esquecer a história de Davi. Muitas pessoas poderiam ter feito isso. Mas Deus não tinha anotado no livro. Significa, não que Deus tem esquecimento, mas esse fato de anotar no livro quer dizer, não serão apagadas, não estão apagadas diante de Deus. Deus conhecia o sofrimento dele. E quando Davi expressa essa oração, ele sabe que Deus tem pensamentos de bênção para ele. Outro ponto que nos chama a atenção é quando Davi diz, faça justiça. No versículo 7, ele diz o seguinte, porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na sua ira. Um pedido, ao dobrar os seus joelhos, ou melhor, Davi pede justiça. Por quê? Porque uma das características de Deus é ser justo. E o que é ser justo? Agir com justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Muitas das vezes, a gente faz alguma coisa, até num âmbito, vou dizer assim, não generalizado, mas vou dizer num âmbito para a gente entender, a gente faz alguma coisa até numa forma de perseguição. A gente faz alguma coisa, mas a gente até parece que a gente está querendo ajudar, mas na realidade a gente está fazendo para torcer para dar errado para outra pessoa, porque às vezes a gente não gostou, a gente não quer ou não gosta da outra pessoa, enfim. Mas depois, quando a gente está precisando, a gente quer que Deus nos ajude. E se alguém não nos ajuda, a gente reclama com Deus e quer que Ele faça justiça. Entenda bem, Deus é justo. Não pensa que o que nós fizemos hoje ficou escondido. Não ficou. E Deus é justo. Dá a cada um o que lhe é devido. Dá a cada um o que lhe é devido. Isso Davi estava pedindo a Deus. Ele estava sendo perseguido sem causa. Estava correndo risco de vida sem ter feito nenhum mal. Nada por merecer isso. Por isso ele pede justiça. Quando nós pedimos justiça, nós também temos que entender qual é o ponto da justiça de Deus. Hoje, nós vivemos na era da graça. Nós vivemos hoje na bênção de Cristo. E nós sempre pedimos que Deus faça justiça aos nossos inimigos. Às vezes somos perseguidos. Quantas vezes somos perseguidos sem nenhuma causa? Somos perseguidos. Nós pedimos que Deus faça justiça. Qual é a justiça que Deus quer fazer ao ser humano que nos persegue? Porque muitas das vezes nós queremos combater simplesmente a ação, mas não entendemos quem está por trás dessa ação. E muitas das vezes, quando somos perseguidos, principalmente por sermos servos do Senhor, não são os homens que estão nos perseguindo, como Paulo diz, não é a carne, nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados. E é contra ele que nós temos que combater. Então, a justiça de Deus, ela vai ser feita diretamente a ele. Inferno preparado para o diabo e seus anjos. Mas a justiça que Deus quer fazer para o homem é que ele chegue ao conhecimento da verdade. É que aquele que hoje nos persegue, aqueles que hoje nos maltratam, aqueles que hoje nos maldizem, que amanhã ou depois eles estejam confessando o nome do Senhor, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas de Cristo, como todos nós. Isso é a justiça que Deus quer. Saulo de Tarso, perseguidor. Deus fez justiça.
salvou Saulo. Aquele homem que antes matava porque falava no nome de Jesus, agora ele se propôs a morrer pelo nome de Jesus. É a justiça de Deus. Então, quando nós pedimos a Deus para fazer justiça, vamos tirar da nossa mente o pensamento mau, matar, cai fogo do céu, destrui tudo, que o carro dele capota, Não, isso não é justiça, isso é vingança, isso é maldade. A justiça de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade, porque caso contrário, ele poderia ter feito justiça comigo antes de ter aceitado. Ele já não está aqui mais hoje, mas ele me deu essa oportunidade. Misericórdia. A justiça de Deus ela é acompanhada pela misericórdia, ou as duas andam juntas. E isso Davi estava pedindo. Agora, cuidado, também não vamos abusar, viver na iniquidade, porque o que o homem semeia, ele colhe. Ao dobrar os joelhos diante de Deus, é preciso ter certeza do agir de Deus, assim como aprendemos com Davi. Louvor à palavra de Deus. Davi dobra o seu joelho, e eu acho interessante o que ele coloca diante de Deus no versículo de número 4. Ele diz o seguinte, olha só, Salmo 56, versículo 4, ele diz: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, e não temerei. Que me pode fazer a carne? Prestamos bem atenção. Davi tinha uma promessa. Na casa dele um dia, lá na casa do pai dele, de Jessé, foi um homem de Deus, Samuel, o sacerdote, e derramou o azeite sobre a cabeça dele, dizendo que Deus estava o convidando, ou Deus estava o preparando, chamando, para ser líder do povo de Israel. E Davi aqui nessa oração, ele diz que em Deus, eu louvarei a sua palavra. Queridos, uma coisa nós precisamos ter confiança. Uma oração sem confiança, ela não passa de um discurso, de um falatório, de um vocabulário bonito, de uma oratória e acabou, mais nada. Oração, muitas das vezes, ela não precisa ter nem palavras bonitas, mas ela tem que ter coração crente, coração sincero, coração que crê. Porque se nós não cremos, todo que se aproxima de Deus, diz Paulo, é necessário que ele creia que Deus é galardoador daquele que o busca. Oração feita só de lábios não chega diante de Deus. Agora, oração feita no coração, esta chega diante de Deus. A Bíblia fala sobre Ana, que ela orou e ela mexia só com os lábios. Até o sacerdote teve ela por embriagada, mas ela cria. Portanto, ela já disse, ela estava pedindo um filho, porque ela é estéril. E ela já disse que esse filho que Deus desse a ela, ela estava ofertando a ele. Ofertou antes de se engravidar. Confiança. Aquele que crê, como diz a Bíblia lá em Hebreus 11, é o que tem fé. E a fé, ela é o firmamento das coisas que se não vê, e a certeza daquilo que você espera. Davi, ele tinha uma promessa de Deus, tinha uma palavra de Deus. Então, em Deus, eu vou louvar a sua palavra. Porque a palavra de Deus não volta vazia. O que Deus fala, Deus cumpre. Disse Jesus, passo os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não hão de passar. Dentro desse, eu achei muito interessante, dentro dessa confiança, não vou queimar a etapa, deixa eu falar mais à frente. Vamos continuar aqui, eu falo mais à frente, não vou queimar a etapa. O louvor da palavra, o medo, não outra coisa que Davi coloca na sua oração, que o medo não prevalece diante da confiança. Olha no versículo 3, o que Davi fala? No dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Medo. Todo mundo tem. Eu aprendi uma coisa, vamos colocar, eu aprendi com o Mário Cortella, filósofo Mário Cortella, e ele fala de uma separação entre o medo e o pânico. Ele disse que o medo
ele é algo protetor. O medo é um cuidado. O medo é você estar, te faz você ficar atento com o perigo. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Você sai na rua e você tem medo de ser assaltado, você, obviamente, você vai se precaver. Você vai se precaver. Você vai evitar ao máximo se expor ou de entrar em algum lugar porque a área perigosa, passar em algum lugar, é o máximo, porque você tem medo. Agora, você não pode ter pânico, que o pânico, ele tira a razão. O pânico, ele não dá, ele amortece o raciocínio. O pânico, ele não deixa você agir com prudência, você agir com sabedoria, com raciocínio. O medo todos nós temos. Mas, para o medo não chegar a um pânico, no caso de Davi, para esse medo não chegar a um pânico, entrava algo no meio interessante, a confiança em Deus. Lá no Salmos 23, versículo 4, Davi disse assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A confiança, ela tem que ter um motivo. Por quê? Qual é a base da sua confiança? Por que você confia? Por que você confia? E Davi, ele tinha experiência com Deus, por isso ele disse: tu estás comigo, eu não tenho mal nenhum. Aí aqui ele diz assim: no dia que eu tiver medo, ou no dia que o medo começar a querer me balançar, eu vou confiar em ti. Eu vou confiar em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Aí sim nós vamos falar a área que eu queria falar aquela hora. A confiança que move a oração. Eu escrevi errado, escrevi oração. A oração. No versículo 12, Davi diz o seguinte: os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graça. Os votos em que Davi fala é aquilo que nós falamos lá quando Samuel chegou na casa dele e disse: esse é o homem que Deus tem escolhido, e vou derramar sobre ele o azeite, porque Deus está chamando ele para ser líder, ser rei de Israel. Então ele diz: os teus votos estão sobre mim. O que é que vai acontecer? Por isso, eu vou te oferecer ações de graça. É como Davi estivesse falando o seguinte: Deus, eu estou sofrendo muito, eu estou sendo perseguido, estão querendo me matar, estão fazendo de tudo para ver minha ruína, todo dia me persegue. Ele chega a dizer que a perseguição que Davi estava fazendo para ele é como se ele tivesse saído procurando uma pulga. Ele estava se considerando como uma pulga diante da perseguição que Davi estava fazendo, que Saul estava fazendo a ele. Mas com tudo isso ele diz assim: ó Deus, tudo isso, mas eu sei que os teus votos estão sobre mim, então eu vou te oferecer ações de graça. Vamos assim, eu vou dar um culto em ações de graça. Isso me chama a atenção quando eu olho para Jó. Jó, naquela situação que ele estava, Jó tinha perdido tudo, 10 filhos, fazenda, a riqueza toda, empregado, perdido amigo, perdido tudo. Tudo. Mas lá no capítulo 19, versículo 25 do livro de Jó, Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Ainda que consumida a minha pele, na minha carne eu verei a Deus. Aí tem algo que ele fala que me chama muita atenção. Ele diz: e eu verei com os meus olhos, não com os olhos dos outros. Eu verei, contemplarei a face do Senhor. Quando chega lá no capítulo 42 de Jó, quando Deus fala com Jó, visita Jó, muda o cativeiro de Jó, Jó diz para Deus o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora não, os meus olhos te veem. O que Jó estava dizendo? Porque muitas das vezes a gente diz assim: não, Deus me prometeu dar a bênção e eu vou ser abençoado. E não é. Aí diz assim: não, eu não fui, mas Deus me abençoou através do fulano de tal. Eu vi a bênção de Deus com os olhos dos outros. Não, não. Se Deus te prometeu, é você que vai ver. Se caso você não viu, 2 pontos. Ou não foi Deus que prometeu, você foi enrolado, comprou gato por leve, ou você não permaneceu na posição que Deus tinha mandado. Porque a posição de Davi como rei era para Saul, mas ele não foi fiel, ele perdeu a bênção. Deus passou a bênção para Davi. Preparou Davi,
até que um dia Davi assumiu o trono. Então, entendamos bem, a confiança, a oração, ela tem que ter, a oração do servo de Deus, ela tem que ter louvor à palavra de Deus, isso é, crença na palavra de Deus. Se não tem, e como é que você vai ter crença na palavra de Deus? Conhecendo a palavra de Deus. Tem muita gente querendo acreditar na palavra de Deus sem conhecer. Conhecer a palavra de Deus não é você ficar escrevendo, postando versículozinho em redes sociais, no seu status, lá no seu story. Não. Isso não é conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus não é botar versículozinho bonitinho, não. Conhecer a palavra de Deus é ler, meditar e praticar. Praticar. Viver conforme a palavra. Andar segundo a palavra. Falar segundo a palavra. Viver toda forma de vida segundo a palavra. Isso é conhecer. Conhecer a palavra. Aí sim, porque quando a gente conhece, a gente ora segundo a palavra. A gente pede segundo a palavra. E é isso que Davi estava dizendo. Eu louvarei a Deus pela tua palavra, porque ele é imutável, a palavra dele não mente, não tem sombra de variação. Também entender que o medo ele não pode prevalecer, ele não pode superar a confiança. Porque se nós tivermos mais medo do que confiança, nós não vamos crer, a nossa oração não tem motivo algum. Nossa oração não tem validade nenhuma se nós temos medo e não confiança. A confiança, ela supera o medo. Não que a gente não tenha o medo, mas a confiança supera, a confiança vai além, ela nos faz encarar o medo. E os votos, entender que quando oramos ao Senhor, nós devemos orar já crendo que a bênção virá. Oferecer já em orações as nossas ações de graça. Deixa eu fechar aqui trazendo uma ilustração que eu ouvi alguém falar uma vez sobre o que é você ter essa confiança quando você ora. Um determinado local do Brasil, onde estava uma estiagem muito grande, um grupo de irmãos se reuniram e para ir ao monte orar para pedir Deus para mandar chuva. E reuniram um grupo de irmãos, uns 20 ou 30 irmãos, se reuniram para subir ao monte para pedir Deus para mandar chuva. E foram. E quando eles foram, eles observaram que um dos irmãos já ia com o guarda-chuva pendurado no braço. E eles perguntaram para o irmão: poxa, irmão, nós estamos indo pedir para chover, e tu está levando guarda-chuva para espantar a chuva? Ele disse: não, irmão, eu estou levando guarda-chuva porque eu não quero voltar debaixo de chuva, eu quero voltar protegido, não quero me molhar. E eles foram orar, e quando voltaram debaixo de chuva, e só o irmãozinho. Fé, isso é fé. Confiança, eu estou indo buscar, já prepara o lugar da sua bênção, porque a sua bênção vai chegar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje à noite é a nossa ceia do Senhor. Então, todos os irmãos que estão em condições de vir cear conosco, nós estaremos aqui no templo, participando da ceia. Mas você, meu irmão, que não quer vir, que não está se sentindo seguro, que faz parte do grupo de risco, você está com algum probleminha, eu estou com um pequeno resfriado, não vem. Agora você acha que você está em condições de vir? Venha, coloca a sua máscarazinha, pode vir, não tem nenhum problema. Se você quiser ficar aqui durante o culto de máscara, só na hora de tomar ceia você vai ter que tirar a máscara, porque senão não vai dar certo, né? Mas você pode vir, tá? Os irmãos que não virão, nós estaremos ainda entrando em contato, ainda aqueles que ainda não entregamos o kit, e ainda no decorrer do dia nós estaremos entregando. Então, logo mais, às 18 horas, nós estaremos aqui ceando. Você que não virá, vai cear em casa junto conosco. Nós vamos fazer como fizemos no mês passado, nós estaremos servindo a ceia aqui online, e você vai servir conosco, tá bom? Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.
Música